Eu sou a Aline Ren, do programa Um Salto a Mais. Estou aqui para dar sequência à nossa série que vai falar sobre mulheres inspiradoras, comemorando aí o nosso mês de março tão dedicado às mulheres, a nossa luta, né? E hoje falaremos sobre uma mulher que é brasileira, ela que nos inspira e que deixou o nome na história da justiça brasileira. Ela é Maria da Penha, na verdade, Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha nasceu em 1945, no Ceará. Ela é farmacêutica e ela fez toda a sua faculdade lá no Ceará mesmo, em Fortaleza. E depois, quando ela foi fazer o mestrado, aliás, lá no Ceará ainda ela se casou pela primeira vez, separou do seu marido e terminando a faculdade ela se mudou para São Paulo. E lá ela conheceu um jovem, né, durante o seu mestrado, com o qual ela se envolveu. E ela diz passar dias felizes com esse homem, né, em São Paulo, quando ela concluiu então o seu mestrado. Pouco antes disso ela teve uma filha lá, e a vida deles era uma vida de um casal normal, que se dava muito bem, que era agradável, né, a convivência um ao outro. Quando ela terminou então o mestrado, eles se mudaram para Fortaleza e lá tendo a sua segunda filha, ela percebeu que o relacionamento dela não era mais o mesmo. Ele passou a ser agressivo, passou a machucá-la e aquela atitude machista, né, de querer ser dono, via ela como propriedade. Então, Maria da Penha, ela pediu o divórcio em 81 e ele não quis se divorciar dela. Fez, então, aquela cena que a gente já conhece do ciclo da violência, né? Muitas vezes em que o homem é agressivo, depois ele parte para agressão física extrema, a mulher sai de perto dele, daqui a pouco ele volta com um discurso de que vai mudar, de que ele agora é diferente, passa a ser todo romântico e a mulher volta para esse relacionamento quando passa tudo a acontecer de novo, né? Esse ciclo da violência é bastante comum e é uma coisa que ela, a própria Maria da Penha, explica. Aí então, ele não querendo dar o divórcio a ela em 1983 sofreu a sua primeira grande violência com esse colombiano, que ele simulou um assalto na casa dela em maio, né? E aí, nesse assalto, ela foi baleada nas costas, no que diria ser esse assalto. Na verdade, depois se provou que ele que atirou nela, nas costas dela, enquanto ela dormia. E ele diz ter defendido ela de uma cena de assalto. Então, os vizinhos que chegaram na casa encontraram ele com uma corda no pescoço, como se os bandidos tivessem tentado enforcá-lo. E também ele com o pijama todo rasgado, enfim, simulando uma luta dele contra outros 4 homens, que na verdade isso não era verdade, né? Ocorre que ele, de fato, foi ele que atirou nela e ela ficou paraplégica a partir, então, desse atentado. Ela ficou 4 meses no hospital se recuperando, mais tarde ela conseguiu voltar o movimento dos braços e não mais das pernas, então acho que nesse caso é tetraplégica, né, e não paraplégica. E ela sofreu no retorno para casa mais uma violência, que foi no chuveiro. Ele deixou o chuveiro propositalmente pronto para que a desse um grave choque, né? Então ela sofreu também mais essa violência. E depois disso, então, ficou provado e ela conseguiu a separação dele e a justiça não foi efetiva. E isso deixa ela ainda mais triste, né? Porque quando ela foi buscar, fez a denúncia e tudo mais, eles não deram a devida atenção para ela. Ele foi julgado culpado dessa situação toda, mas ele saiu livre do tribunal por causa dos recursos que tinham na época, né? Aí mais tarde, então, ela tentou mais uma vez o julgamento e ele mais uma vez foi julgado e saiu de novo livre do tribunal por causa dos recursos que ele fez. Mais tarde, 2 ONGs entraram em contato com ela para ver se ela tinha interesse em fazer uma denúncia para a ONA, né, Organização das Nações Unidas, e ela fez isso, ela fez essa denúncia, eles fizeram todo um estudo em relação ao caso dela, e a ONA entrou em contato com o Brasil, e o Brasil, então, foi obrigado a algumas funções. Uma delas era melhorar essa situação do atendimento à mulher quando ela denuncia que foi abusada ou que foi violentada, especialmente no caso da violência doméstica. Então, fizeram com que tivesse uma lei específica para isso, que fosse mais rigorosa com as pessoas que cometem esse tipo de crime, e aí então foi sancionada a Lei Maria da Penha, em 2006.
E a partir disso, Maria da Penha é conhecida aí mundialmente, ela já falou em vários lugares, né, sobre essa situação. O nome dela está escrito na história, né, da justiça brasileira e nessa lei, então, que foi uma maneira de retratar os danos que a justiça, de certa forma, não causou a ela, mas não foi justo o que aconteceu em relação ao julgamento do ex-marido que era culpado, né? O que se percebe dessa história toda é que, aos poucos, as coisas mudaram em relação à violência doméstica, né, de algum modo, mas ela mesma fala que ainda precisa se ter mais intensidade, né, mais autoridade das autoridades mesmo, para que eles façam o julgamento como deve ser, e não que tudo seja dependendo do ponto de vista de quem vai fazer esse julgamento. Então ela preconiza por uma padronização dessa lei por quem faz os julgamentos. Maria da Penha também ela criou então o Instituto Maria da Penha, que defende mulheres ou que ajuda essas mulheres que passam por violência contra a mulher, violência doméstica, e ela hoje faz esse trabalho também sem fins lucrativos, mas é claro que ela também já tem o TED dela e ela fala hoje muito sobre isso. O que se pode ver é que ela é uma mulher que já de berço veio muito bem instruída. Então ela é filha de dentista, com uma professora, ela tem um certo conhecimento, e isso eu acredito que também que ajudou a fazer com que ela pudesse levar adiante essa luta, né, dela, e que mudou a vida de tantas outras mulheres no país. Agora, será que se fosse alguém com não tanto esclarecimento, com não tanto conhecimento, será que chegaria onde chegou, né? Essa construção toda? Então, na verdade, não foi pelo Brasil querer e desejar por si só que essa lei foi criada. Foi uma orientação das Organizações Unidas, né? E aí tu pensa, meu Deus, precisa de alguém de fora para ver quanto isso é importante e precisa ser revisto. Ela foi privilegiada com a indicação também dos 100 brasileiros, os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Então ela é alguém que realmente é referência na história, no sentido de ter lutado pela sua história. Que foi trágica, que foi complicada, mas ela foi alguém defensora das suas causas, e ela apoia muito as mulheres, né, que é o nosso tema aqui, e que a gente também consiga fazer isso, que consigamos olhar para as mulheres com carinho, com atenção, com empatia, acolhê-las, não julgar quando muitas vezes elas são vítimas de algo nesse sentido, e que a gente possa entender a situação toda, acolhê-las, encaminhá-las, ajudar a encaminhá-las para a justiça, né? Que acho que é o que todo mundo deseja quando casos assim acontecem. Então essa é a nossa mulher inspiradora de hoje. Quem é a Maria da Penha que está em você? Quais são características da Maria da Penha que você pode trazer também para a tua vida, né? Essa coisa da justiça, de lutar pelas outras pessoas, por si mesma, de ver acontecer a justiça, sabe? Eu acho que essa é a luta dela, que não permitiu que deixasse impune não só a pessoa que fez isso com ela, mas vários outros homens e pessoas pelo mundo todo, e especialmente aí pelo Brasil, que causam danos, e especialmente aí os domésticos, para as mulheres. Então não vamos mais deixar que isso aconteça, e vamos juntas aí também em relação a essa causa, né? Acho que só quem passou por algo nesse sentido, que viveu violência na família, ou que percebeu algo assim, que consegue entender o quanto isso é danoso. Não só por ela ser mulher, por ser o direito da mulher, mas por ser um direito humano à não violência. Fiquem bem, até amanhã com a nossa mulher inspiradora.